Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Graça e paz, bom dia. A palavra do nosso Deus em Isaías 40, do versículo 12 ao 15. É a majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Amém? Esse é o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Santo e eterno Deus, soberano Pai, graças te damos, porque nessa manhã temos a oportunidade de falar contigo, de ouvir a tua palavra e desfrutar da tua bondade e do teu imenso amor por nós. Te agradecemos por bênçãos e bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Entre tantas, louvamos pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos pecados. Reconhecemos que é tão somente pela tua graça, graça que nos ensina e nos conscientiza que o Senhor é o nosso Deus, Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, que controla tudo e que governa com poder e majestade. Em nome de Jesus, continua, pois, com essa graça, agindo em cada lar, curando, sarando enfermos, solucionando os seus problemas e aflições, e dando força e sabedoria, tirando toda ansiedade, e que o teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado, mesmo nas dificuldades. Cuida de todos, ó Deus. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fundação do mundo, nosso Deus.
Amados irmãos e amigos ouvintes, bom dia, graça e paz. Que seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no capítulo 38 do livro de Jó, dos versos 1 a 6, que diz o seguinte: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor aclare as nossas mentes, nos conduza na meditação da mesma, para que aprendamos do Senhor. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema Deus revela a sua soberania. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia. Jó era um homem rico e justo. Jó era temente a Deus e sempre se desviava do mal. No entanto, Deus permitiu que Satanás o testasse. Pela permissão de Deus, Satanás tocou em todas as coisas que Jó possuía, inclusive seus filhos e pessoas que trabalhavam como seus funcionários. Todos foram atingidos e morreram, como também todos os animais. Da família de Jó, só ficou a esposa. Jó perdeu tudo que possuía e com isso Jó ficou muito abalado, que chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Com tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu culpa a Deus. Durante o livro de Jó, nós podemos notar que os supostos amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Abiú, eles discutiam as possíveis razões para o sofrimento de Jó, tentando encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. Mas somente no final do livro foi que Deus se revelou a Jó, respondendo-lhe diretamente. E de que forma Deus se revelou a Jó? Deus se revelou a Jó em formas de pergunta. Deus revelou a Jó, em primeiro lugar, a sua soberania. E quando Deus se revelou a Jó em formas de pergunta, foi respondendo alguns questionamentos, não que Jó contestou a Deus. E a resposta de Deus começa nesse capítulo 38, e o verso 1 diz: Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondendo a Jó, ele disse: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É como se Deus dissesse a Jó: Jó, quem é você para questionar minha sabedoria com a sua ignorância? Aí Deus dá uma ordem a Jó: Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: Veste-se como homem e se prepara para uma conversa comigo. E aí ele começa questionando Jó, e ele diz: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me, já que você sabe tanto.
Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, ou seja, a linha de medir sobre ela? Ou do que as suas bases foram feitas? Sobre o que estão fundadas as bases que determinou suas dimensões? Do que as suas bases foram fixadas? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam com todos os filhos de Deus. Queridos, nessa passagem Deus mostra a Jó a sua soberania e o seu controle sobre todas as coisas. Quando Deus fez essas perguntas a Jó, Jó não tinha resposta. Jó simplesmente as ouvia, porque ele não tinha argumento para contestar o que Deus havia falado e da forma como Deus estava agindo. Então Jó não tinha respostas. Deus, nesse ponto, nessa primeira parte, revelou a sua soberania a Jó e o controle sobre todas as coisas. E após o Senhor revelar a Jó a sua soberania e a sua sabedoria, o seu controle sobre todas as coisas, ele agora, em segundo lugar, questiona Jó sobre a sua presença na criação do mundo. Ele coloca Jó no seu devido lugar, lembrando que a sabedoria e o conhecimento de Deus são muito maiores do que o de qualquer ser humano. Além disso, Deus lembra a Jó que ele é o Criador do universo e que ele sustenta e governa todas as coisas. Amados, nós não temos controle sobre nossas vidas. E a nossa sabedoria é limitada. O homem mais sábio que possa existir no mundo, a sua sabedoria é limitada diante da sabedoria de Deus. Deus, por outro lado, sabe todas as coisas e tem um plano para tudo o que acontece, mesmo que não possamos entender completamente esse plano. Nada acontece sem Deus não ter dado a permissão ou determinado. Essa passagem de Jó 38 nos ensina que, embora o sofrimento seja difícil e muitas vezes doloroso, devemos confiar na soberania de Deus e em seu amor por nós. Podemos não entender completamente os propósitos de Deus em nosso sofrimento, mas podemos ter certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele trabalha para o nosso bem. Deus usa métodos que para nós nos parece estranho e até incompreensíveis. Às vezes isso pode significar que precisamos nos humilhar e reconhecer a nossa ignorância e confiar plenamente na soberania de Deus. Em resumo, a passagem de Jó 38 nos mostra que Deus é soberano em todas as coisas e sobre todas as coisas, incluindo o sofrimento. Podemos confiar em sua sabedoria e amor, mesmo quando as coisas pareçam difíceis e sem sentido. Jó, ele passou por situações muito difíceis na vida, porque Jó, como diz o texto do seu livro, era um homem muito rico. Ele tinha muitas riquezas, tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele, era um homem admirado por todos, era um homem de um testemunho, usando um linguajar bem simples, invejável, porque Jó era um homem sábio, embora a sua sabedoria era limitada por ser humano, mas era um homem honesto,
fiel e respeitado, e que temia a Deus, e que era um homem verdadeiro, mas que em uma determinada situação permitida por Deus, ele não conseguia entender as razões do seu sofrimento, porque isso não lhes foi revelado durante o seu sofrimento. Mas teve um momento em que Deus se compadece de Jó e agora vai e responde a Jó, fazendo essas perguntas inquietantes para mostrar que tudo isso que estava acontecendo não estava fora do seu controle, que ele estava a par de tudo que estava acontecendo. E Jó não pecou contra Deus. Jó não atribuiu culpa a Deus em nada. Simplesmente observou tudo o que estava acontecendo, esperou confiante em Deus, e Deus lhe restituiu tudo que ele perdeu e muito mais. E Deus não rejeitou nada do que Jó lhe ofereceu durante toda a sua vida. Esse texto nos ensina que precisamos sermos humildes, precisamos entender que somos limitados, precisamos reconhecer que somos ignorantes e precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada acontece sem a permissão de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amado Deus, reconhecemos que em tudo dependemos de Ti. Nos ajuda a confiar e a esperar com paciência e fé, sabendo que apesar de toda a Tua soberania, se importa com cada um de nós
e que em todos os momentos das nossas vidas o Senhor se faz presente. Abençoa a todos os ouvintes, dando-lhe, ó Deus, cada vez mais fé, perseverança e alegria em te servir. É a oração que fazemos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém.